Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Saudação. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo junto com o nosso irmão Timóteo esta carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto, e também a todo o povo de Deus espalhado por toda a província da Acaia. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. A ajuda de Deus nos sofrimentos. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também, por meio dele, participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Desse modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que, assim como vocês tomam parte nos nossos sofrimentos, assim também recebem a ajuda que Deus dá. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentíamos como condenados à morte. Mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar enquanto vocês nos ajudam orando por nós. Assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará, e muitos lhe agradecerão as bênçãos que ele nos dará. Paulo muda os seus planos. É disto que temos orgulho. A nossa consciência nos afirma que a nossa maneira de viver no mundo, e especialmente em relação a vocês, tem sido dirigida pela fraqueza e sinceridade que Deus nos dá, e também pelo poder da sua graça, e não pela sabedoria humana. Pois escrevemos a vocês somente o que vocês podem ler e entender. Agora vocês nos entendem só em parte, mas espero que cheguem a nos compreender completamente para que no dia do nosso Senhor Jesus, vocês tenham orgulho de nós, como nós temos de vocês. Eu estava tão certo de tudo isso, que no início fiz planos para ir visitar vocês, a fim de que vocês pudessem ser abençoados mais uma vez. De fato, eu estava pensando em visitá-los na minha ida para a província da Macedônia, e também na volta, a fim de conseguir ajuda para a minha viagem à Judéia. Será que fui irresponsável quando resolvi fazer isso? Será que, ao fazer os meus planos, penso somente nos meus próprios interesses e por isso digo sim, sim e não, não ao mesmo tempo? Em nome de Deus, que é verdadeiro, o que prometi a vocês não foi um sim e um não ao mesmo tempo. Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi anunciado entre vocês por Silas, por Timóteo e por mim mesmo, não é sim e não ao mesmo tempo. Pelo contrário, ele é o sim de Deus, porque é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso dizemos amém por meio de Jesus Cristo para a glória de Deus. Pois é o próprio Deus que nos dá a nós e a vocês a certeza de que estamos unidos com Cristo. E foi Deus quem nos separou para si mesmo. Como dono, ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que ele guarda para nós. Eu chamo Deus como minha testemunha. Ele conhece o meu coração. A fim de evitar aborrecimentos para vocês, resolvi não ir até Corinto. Não estamos querendo mandar na sua fé, pois vocês estão firmes na fé. Pelo contrário, queremos trabalhar com vocês para que vocês sejam mais felizes ainda. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. Portanto, para não entristecê-los de novo, eu resolvi não ir ver vocês. Pois se eu entristeço vocês, então quem vai me alegrar? Somente vocês a quem tenho entristecido. Foi por isso que escrevi aquela carta. O motivo foi que eu não queria ir e ser entristecido pelas próprias pessoas que deveriam me alegrar. Pois eu tenho a certeza de que, quando estou feliz, vocês todos também estão. Eu escrevi aquela carta muito preocupado e triste e derramando muitas lágrimas. Porém, não escrevi para fazer com que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do grande amor que tenho por todos vocês. O perdão para o arrependido.
Mas se alguém fez com que alguma pessoa ficasse triste, não fez isso a mim, mas sim a vocês, ou pelo menos a alguns de vocês. Escrevo assim para não ser muito duro com esse homem. Basta o castigo que a maioria já deu a ele. Agora vocês devem perdoá-lo e animá-lo para que ele não fique tão triste que acabe caindo no desespero. Por isso peço que façam com que ele tenha a certeza de que vocês o amam. E foi por isso também que escrevi aquela carta. Eu queria pôr vocês à prova e saber se estão sempre prontos a obedecer aos meus ensinos. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que de fato tenho alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. A preocupação de Paulo em Troade. Quando cheguei à cidade de Troade para anunciar o Evangelho de Cristo, vi que o Senhor me havia aberto o caminho para o trabalho ali. Mas eu estava muito preocupado porque não tinha conseguido encontrar o nosso irmão Tito. Por isso me despedi dos irmãos dali e fui para a província da Macedônia. Resumindo e explicando, Timóteo acompanha Paulo na segunda e na terceira viagens, participando na fundação da comunidade em Corinto, verso 1 e 19, confira Atos 18, verso 5. É Timóteo quem mantém a ligação entre Paulo e essa comunidade, 1 Coríntios capítulo 4 verso 17 e capítulo 16 versos 10 a 11. Paulo conheceu a perseguição e sentiu o medo da morte próxima, teve a experiência da incompreensão e rejeição, até mesmo por parte das comunidades por ele fundadas. Nisso tudo, ele descobre aspectos da tribulação, que caracteriza a condição cristã, confira nota em Romanos capítulo 5 versos 1 a 11. Todavia, ele se firma numa convicção profunda, a alegria de estar nas mãos do Senhor e participar da própria condição de Jesus. A palavra consolação é repetida 9 vezes, para significar a libertação interior, a força reencontrada, a mudança de situação, a experiência de ser sustentado por Deus. Nos momentos difíceis, se confirma a solidariedade dos cristãos, porque todos pertencem ao mesmo corpo de Cristo. Já houve muitos mal-entendidos entre a comunidade e Paulo. Este pede que ninguém busque subentendidos em suas cartas, nem segundas intenções em seus atos. Paulo prometera voltar a Corinto, mas não fora possível, e por isso foi mal interpretado. Ele mostra, porém, que é firme e fiel, como verdadeiro discípulo de Jesus, confira Mateus capítulo 5 verso 36. Se estivesse enganando os coríntios, estaria traindo a sua própria fidelidade a Jesus, que foi sempre fiel à vontade de Deus. A seguir, lembra o rito do batismo, que incorpora os fiéis a Cristo, tornando-os participantes do mistério da Trindade. Os versos 23 até o capítulo 2 verso 13, Paulo explica por que escreveu uma carta, ao invés de realizar a visita prometida. Nada sabemos sobre os pormenores do incidente. O apóstolo foi contestado por alguém que se opôs aos colaboradores dele. Na sua opinião, uma visita poderia aumentar a problemática, enquanto uma carta levaria à reflexão e reconciliação. Foi o que aconteceu, a comunidade puniu o culpado e este reconheceu o próprio erro. Agora, deve prevalecer o amor. A referida carta, do capítulo 2 verso 3, perdeu-se ou se encontra nos capítulos 10 a 13 da presente carta, confira a introdução. A sequência dos acontecimentos será retomada no capítulo 7 verso 5.